Oi, Simone. Oi, Sinair. Oi, Daiane, Larissa. Tudo bom com vocês? Quem tá me dando um oi aí, ó, já tô respondendo. Tudo certo com vocês? Vamos aguardar aí o pessoal entrando, ir entrando. O pessoal tá jantando, ó. Hoje nós não acordamos milionários como a Thelma, mas estamos trabalhando para isso, né? Bom, acho que não tem mais ninguém entrando por agora. A dois aqui, ó. Pessoal, estamos aqui com mais uma aula super legal de Direito Civil 4 da Unicamburi. E nós terminamos os efeitos da posse finalmente. Glória a Deus, aleluia, palmas. Muito bem para vocês, vocês perseveraram. Então, hoje nós vamos dar início às espécies de direitos reais. Olha que beleza! Todos aqueles descritos lá no rol do artigo 1225 do Código Civil. Muito bem. Então, aquelas espécies de direitos reais, todas aquelas, nós vamos dar início hoje ao estudo daquelas espécies. Lembrando que a propriedade, que é o primeiro inciso do artigo 1225 do Código Civil, é a mais importante de todas as espécies. Ela é considerada pela doutrina como a principal espécie. Por quê? Porque as outras são praticamente desmembramentos da espécie propriedade. Ó, tem mais gente. Nossa, o Igor, coitado, ele está tentando milhares de horas entrar aqui, não está conseguindo. A internet dele deve estar daquele jeito. Tô vendo toda hora o Igor aqui me chamando na sala de espera. O Igor com H, né? Então, gente, hoje a gente vai começar a brincadeira aí da propriedade, né? Antes a gente só estudou posse, 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 posse com posse, mais um pouco de posse, e hoje a gente vai começar a estudar propriedade finalmente, né? Então, para você que gosta de seguir a leitura, olha aí no seu Código Civil, artigo 1225. Quem quiser abrir aí no próprio computador, joga no Google e entra no site do Planalto, é o mais atualizado que a gente tem. A legislação mais atualizada está lá no site do Planalto, tá bom? Então, seguinte, pessoas, deixa eu ver se está gravando aqui esse esqueminha, tá ótimo, vamos prosseguir então, tá? Então, direitos reais, espécies e aquisições. Como eu disse para vocês, as espécies estão descritas lá no artigo 1225 do Código Civil. Como se dá a aquisição desses direitos reais descritos no 1225? A aquisição, pessoal, ela se dá de duas formas. Depende da natureza da coisa. Se eu estou falando de coisa móvel, é de um jeito. Se eu estou falando de coisa imóvel, é de outro. Então, como que eu vou adquirir esse direito real, esses direitos reais descritos lá no 1225? Se disser respeito a coisas móveis, exemplo, carro, o iate que você tem, a sua lancha lá, você tem no Lago das Brisas, né? Vamos chamar aí a turma para curtir lá, viu? Inclusive a professora, acha bom. Então, pessoal, as coisas móveis. Quando se dá aquisição das coisas móveis? Com a respectiva transição. Lembra quando a gente estudou transição?
quando a gente estudou o Instituto da Transição, no momento da entrega se faz a transição da coisa. Essa transição pode ser simbólica. Não lembra, Simone? Não, então você corre lá no material passado, que é facinho demais. A transição se dá também de forma simbólica, por exemplo. Deixa eu te lembrar, você vai lembrar agora. Você compra um carro, certo? Você fez o contrato, beleza. Só que o carro ainda não lhe foi entregue, não aconteceu a entrega da coisa, não aconteceu a transição. Ué, professor, mas tem contrato. Gente, o contrato ele só vai fazer obrigação entre as partes. Porém, aquela coisa, ela não consta estabelecida para todos, para terceiros, como sendo sua. Aquele contrato só vai ser lei entre as partes. Mas, por exemplo, dívida de IPVA, multa, ainda vai lá para o antigo proprietário. Por quê? Porque ainda está no nome dele. No momento em que acontece a transição, entende-se que houve, ou seja, no momento da entrega do carro, entende-se que houve a transição. Esse dia, esse momento, é o marco inicial de que a coisa passa a ser sua, a coisa móvel passa a ser sua, a não ser que estabeleça-se diferente no contrato. Se o contrato estiver falando a regra geral é o Código Civil. Na ausência de contrato estabelecendo especificidades, a gente vai utilizar a regra do Código Civil, que é a lei ordinária. Agora, pessoal, a tradição pode ser simbólica. Por exemplo, você recebe a chave do carro, simbolizando que é o carro, né? Aí aquilo ali também é considerado como tradição. Aí, lá no artigo 1226 do Código Civil, diz o seguinte: os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição, né? Então, o evento aí que vai estabelecer a aquisição da coisa móvel é a tradição, certo? Eu falei, eu acho que transição, acho que eu falei errado, tá? É tradição. E se for coisa imóvel, uma casa, por exemplo, um apartamento, é com registro no respectivo cartório de registro de imóveis, tá? Então, são dois os atos que vão demonstrar a publicidade da aquisição do direito real. Quais são? Se for coisa móvel, tradição. Se for coisa imóvel, com o registro no respectivo cartório de registro de imóvel. Tá? Tô vendo que vocês estão manifestando aí no chat. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Não, acho que não é nada acerca da aula, não, né? Tem gente na sala de espera. Deixa eu aceitar esse pessoal aqui que tá chegando. Gente, o Igor até agora tá tentando. Igor com H. Olha só, o Vitor tá me perguntando uma dúvida aqui. Ah, tá. Ai, Vitor, sério? Que babado. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Eu vou ver o que a gente pode fazer, tá bom, Vitor? Meu celular caiu aqui o áudio, acho que tá aí. Olha só. Então, continuando, gente.
Na aquisição dos direitos reais, então, se for coisa móvel, a aquisição se dá com a tradição, certo? Se for coisa imóvel, a aquisição se dá com o registro. Para que serve essa forma de aquisição? Para dar publicidade de todo o roteiro, de toda a vida daquela coisa. Por quê? Porque, gente, uma vez que essa aquisição gera uma publicidade, por exemplo, do imóvel com o seu respectivo registro, ele vai surtir efeito jurídico para todos. É o chamado efeito erga omnes, o efeito para todos. Enquanto não houver o registro do imóvel, da venda, por exemplo, do imóvel lá no cartório de registro civil, esse contrato vai fazer lei só em relação às partes. Como que as pessoas vão saber que esse apartamento foi vendido, certo? Então, é necessário que haja essa publicidade do ato, principalmente no que tange aí a aquisição de imóveis, tem que registrar. Professora, se eu fizer um contrato de aluguel e não registrar, esse contrato de aluguel vai fazer lei só em relação às partes, em relação a terceiros não. Então, como o aluguel é uma forma de gozar da propriedade, diz respeito também ao direito à propriedade, nesse caso, para que ele surta efeito a terceiros, é necessário que ele seja registrado. Esse contrato de aluguel tem que ser registrado no cartório de registro de imóveis. Certo? Então, continuando aí. Primeiro direito de propriedade, primeira espécie de direito real que nós vamos ver hoje, começar a ver hoje, porque ele é bem vasto, não dá para ver tudo em uma aula. Direito à propriedade. Artigo 1225, inciso 1 do Código Civil. Olha lá, tem um rol, tá? Tem um rol de herdeiros. A Gabriele está manifestando aí, deixa eu ver o que ela está falando. E não haver ele físico. O imóvel não existe? É essa a sua pergunta, Gabriele? Existe a certidão da escritura do imóvel e não existe físico? O imóvel não existe? É isso? Não, esse é o Claudinei. O Claudinei que está perguntando, quer dizer... Ah, tá, vi. Se não registrar e quiser executar o inquilino inadimplente, ainda pode, né? Sim, porque é um contrato que faz obrigação entre as partes, tá? Então, as obrigações que ele se dispôs ali no contrato, ele tem que cumprir. É só mesmo em relação a terceiros. Uma coisa muito interessante, gente, Claudinei, depois você esclarece o que você quis dizer com essa questão do físico, é o imóvel que não existe, é isso? Enfim, enquanto Claudinei esclarece aí a dúvida dele, a gente continua aqui. Olha só, uma vez que o imóvel ele tem a sua aquisição, tem dada publicidade à sua aquisição, ou seja, com o registro do imóvel, ou seja, com a tradição, essa coisa, ela fica afetada. O que é isso? Fica afetada. Todo e qualquer ônus vai seguir a coisa. Então, se você, por exemplo, acabou de comprar um apartamento, esse apartamento tem dívidas antigas, da época que você comprou, e você não tomou cuidado de ir lá no cartório onde está registrado e olhar a certidão de matrícula e comprar o imóvel cheio de dívida, às vezes está até hipotecado e você não sabe. O imóvel foi entregue como garantia de um negócio jurídico e você não está nem sabendo. Isso acontece nas melhores famílias, tá? Isso é super comum. As pessoas acreditam muito na boa-fé do contratante, adquire o imóvel e não vai no cartório olhar se tem alguma pendência lá na certidão de matrícula. Se tiver pendência registrada lá na certidão de matrícula, essa pendência vai seguir a coisa, onde quer que ela esteja, com quem quer que ela esteja. Então,
quem tiver na titularidade do imóvel vai ter que quitar aquela pendência lá, a não ser que isso seja constado em acordo, em contrato expresso, tá? Porque, como eu disse para vocês, se não houver um contrato expresso que fale de forma diferente, vai reger a lei geral. Qual que é a lei geral? Lei ordinária, Código Civil. Então, de repente, você compra um imóvel, certo? E aí, aquele imóvel está agora no seu nome. Ele tem dívidas passadas, mas você entra num acordo com o vendedor do imóvel, o antigo proprietário, e fala o seguinte: olha, eu vou comprar, mas você tem que ficar responsável por essas dívidas aqui. Ou tirar aí do valor que eu vou te pagar, certo? Vocês entram num acordo. Se o antigo proprietário ficou com essa responsabilidade no contrato, aí você pode reaver esse. Caso o condomínio te execute, porque o condomínio não é obrigado a saber se você fez um acordo com o antigo proprietário. Ele vai executar você, o atual proprietário. Aí você pode chamar o antigo proprietário no processo e falar: olha, juiz, nós fizemos esse acordo aqui, então quem tem responsabilidade de pagar essa dívida é o antigo proprietário, porque nós acordamos. Agora, se não tiver especificado isso no acordo, gente, já era, tá? Por quê? Porque o ônus da coisa segue a coisa independente com quem ela esteja. Tá? Uma vez que ela esteja afetada, ela atrai aí esses ônus que ela gerou ao longo da sua existência. Quando a gente vai falar de propriedade, a gente tem que ir lá no artigo 1228 do Código Civil. Lá no artigo 1228 do Código Civil, o legislador fala o seguinte, eu vou ler para vocês vão me acompanhar. O proprietário, veja bem, eu não estou mais falando de posse, estou falando de domínio, de propriedade, aquele que tem o título, aquele que comprou o imóvel, ou o móvel, né, que comprou a coisa. O proprietário, artigo 1228 do Código Civil, tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, em um primeiro momento, o legislador lá no 1228 fala o seguinte, olha, quem é proprietário da coisa pode fazer dela o que quiser, a não ser que sejam coisas ilícitas, né? Eu posso abrir um prostíbulo na minha casa? Não, né, gente? Não é considerado coisa lícita. Então, desde que não seja proibido por lei, você pode utilizar seu imóvel aí. Ah, eu posso abrir uma casa de jogo do bicho? Não, querido, não pode, né? Porque é ilícito penal. Contravenção penal não dá, meu bem. Então, se a lei não te proíbe, você pode usar e gozar da sua propriedade. É seu, tá? Desde que você tenha a propriedade plena. O que é a propriedade plena? Por exemplo, se o seu imóvel você divide com outra pessoa, se você é um compossuidor, né? Nós temos mais de um compossuidor, então você pode usar e gozar da sua propriedade desde que você respeite a composse do seu colega que adquiriu o imóvel juntamente com você. Mas se a propriedade é só sua, meu querido, você faz o que quiser, desde que a lei não diga que não possa fazê-lo, tá? Então, nessa primeira parte do artigo 1228, o legislador dá toda liberdade para o proprietário utilizar o seu bem da forma que bem entender. Aí, no final, ele fala o seguinte, o direito também tem o direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. Quando o legislador fala de injustamente a possua, ele está falando do possuidor. E quando ele fala de quem a detém, ele está falando do detentor. Então, quer dizer que o proprietário e o professor pode reaver a coisa tanto de quem está na posse quanto de quem está na detenção da coisa? Sim! Agora eu te pergunto, qual que é a ação cabível? O proprietário quer a posse que foi perdida, certo? Ele tem ali a propriedade, só que existe alguém na posse da propriedade dele. E ele quer reaver a propriedade. Qual que é a ação? Alguém dá mais aí no chat? Conversa comigo, bebês.
Estou esperando. Comunicação, terra, câmbio. Reintegração de posse, quem dá mais? O pessoal concorda da reintegração, né? Alguém discorda? Algum voto divergente da relatora? Reintegração, né? Muito bem, todos estão equivocados. Erraram. Por quê, pessoal? Porque aqui eu estou falando de domínio. Quando eu falo de ação possessória, ali é o juízo possessório, ele só vai discutir posse. Ele não quer saber, o juízo possessório não quer saber quem tem o papelzinho que define a propriedade. Se você chegar discutindo posse no juízo possessório com um justo título, por exemplo, com contrato de compra e venda, com registro lá no cartório, aí muito bem, temos manifestações mais próximas aí, ó, do Vitor, por exemplo. Se você utiliza o justo título, o juiz vai virar para a parte e falar assim, meu querido, não é aqui que você vai reivindicar a posse com o justo título. Aqui eu só quero saber quem tem posse justa ou posse injusta, quem está cumprindo a função social. Então, quer dizer que lá no juízo possessório, quando a gente trata de reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório, eu estou discutindo a posse, não quero saber quem é dono, quero saber quem está exercendo poder sobre a coisa, ou seja, posse. Então, professora, esse artigo 1228 aí, eu não estou entendendo. Ele está falando que o proprietário pode reivindicar a coisa de quem a detenha ou a possua injustamente. Sim, mas é no juízo petitório, meu querido. Lembra que eu falei para vocês que quando a posse é reivindicada mediante o justo título, não é no juízo possessório, não é com os interditos possessórios. Aquelas 3 ações possessórias que a gente estudou aí uns 3 dias seguidos. É no juízo petitório, é lá que o juiz vai analisar o justo título, não é aqui no juízo possessório. É como se você estivesse entrando com uma ação de direito de família lá na vara de direito comum, direito civil comum, entendeu? Então não dá, são juízos diferentes. Pelo menos aqui em Goiânia as varas são separadas. No interior, na ausência de juiz, tem juiz que pega tudo, né? Então é igual bêbado em fim de festa, pega geral, não pergunta nem o nome. Quer saber de onde vem, para onde vai, o que come, pega geral, né? Ainda bem que vocês não fazem isso. Então, pessoal, não dá para eu confundir os juízos. Se eu estou discutindo posse, eu vou no juízo possessório. Se eu estou discutindo meu direito de ter a coisa no meu poder porque eu sou proprietário, então eu vou no juízo petitório, tá? Uma das formas é a reivindicativa, a ação de reivindicação da coisa. Vitor, parabéns, você acertou! Mas a gente ainda não estudou as ações do juízo petitório, tá? A gente só comentou sobre elas. Mas não confunda isso mais, tá, pessoal? Se eu quero discutir posse, aí sim que eu vou lá nas ações possessórias. Quando eu tenho justo título, não é mais. Eu não utilizo mais, por exemplo, da ação de reintegração de posse. Eu utilizo uma das ações lá do juízo petitório, tá? Como, por exemplo, a ação de reivindicação. Continuando. Então, aqui no estudo da propriedade, a gente viu que o proprietário pode usar, gozar, dispor. O que é dispor? Vende, né? Aluga, enfim, aliena a coisa. E também pode reaver a coisa para si, uma vez que ele a perdeu injustamente. Pessoal, e aí a gente vai estudar agora, para finalizar a aula de hoje, porque, como eu disse para vocês, não dá para estudar propriedade tudo hoje, né? Mas a gente vai estudar um pedaço, né? A inicialização ao Instituto da Propriedade, que é um direito real, inclusive o mais importante deles. Enquanto a posse, lembra que a gente disse que a posse é um efeito, é um fato que gera efeitos jurídicos.
Não é um direito real. Posse não é direito real. Posse é fato que gera efeito jurídico. É igual união estável. União estável é um fato que gera efeito jurídico. Casamento não. Casamento ele já é instituído por uma espécie de contrato, que é a habilitação ao casamento, com a respectiva certidão de casamento. Quem casou aí sabe, né, como que funciona. Então, a posse é um fato que vai gerar efeito jurídico. A propriedade não. A propriedade é um direito real, estabelecido tanto pela Constituição Federal quanto pelo Código Civil, como a gente acabou de ler. Aí, pessoal, ao longo do tempo, vocês acham que a propriedade começou agora com o nosso Código Civil, antes, 2002, Código Civil de 2002? Não, a propriedade já existe há muito tempo. A nossa Constituição Federal é de quanto mesmo? 1988. Então, a propriedade existe desde 1988 só. Antes nós vivíamos num buraco negro onde ninguém era proprietário. Não, né, gente? Então, ao longo da história da humanidade, houveram aí pessoas, doutrinadores, estudiosos, que quiseram definir onde inicia a propriedade. Qual é o fundamento jurídico da propriedade? Como ela começa? Aí nós temos algumas teorias, tá? Essas teorias que nós vamos estudar agora. A primeira delas, teoria da ocupação. O que é a teoria da ocupação? Olha o nome, gente. Teoria da ocupação. Significa que a propriedade é de quem ocupou, quando não tinha ninguém. Quando aquela coisa estava sem dono, o proprietário foi lá e ocupou. Tá? Então, essa é a teoria que justifica a propriedade, chamada de teoria da ocupação. É a primeira teoria. Qual que é o problema dessa teoria, que é bem combatida? Porque, pessoal, hoje a gente consegue visualizar alguma coisa, seja móvel ou imóvel, que não tenha dono. Olha só, faltam 10 minutos para encerrar essa aula, essa reunião. E vamos fazer um teste hoje, só um parêntese aqui na aula. Vamos fazer um teste? Quando essa aula encerrar, você vai, depois que eu encerrar a aula, tá? Calma. Depois que eu encerrar essa aula, você vai tentar entrar no mesmo link. Combinado? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar essa reunião novamente e vou começar a aceitar vocês. Oi. O que vocês estão falando aí? Fala aí no chat. Fala no chat. Pode falar. Teve um problema no meu sistema EAD e eu só consegui incluir sua matéria ontem, segunda-feira. Aí, eu não sei como, se você está fazendo chamada, como que está procedendo. Entendi. Lucas, escreve aí essa observação no bate-papo, por favor, que aí depois então, eu resolvo. Ok, eu já escrevi, mas eu acho que não apareceu aí para você. Eu vou mandar de novo. Ou se não, passou despercebido, desculpa. Manda de novo aí. Olha só, pessoal, então vamos tentar fazer assim, ó. Plano A. Acabou essa aula, vocês vão esperar eu encerrar a aula. A hora que eu encerrar a aula, vocês vão entrar no mesmo link. Eu vou reiniciar. Por que eu vou tentar fazer isso? Para a gente não ficar com esse negócio de ficar trocando de link toda a aula, tá? Se não der certo, o que eu vou fazer? Eu já tô com outro link da aula de continuação. Aí eu vou mandar esse link para o Pedro ou para Lorena e elas vão mandar no grupo da turma. Lucas, inclusive, põe seu WhatsApp aí, ou se não, manda em particular para o Pedro,
Pedro, você tá aí? Pro Pedro ou pra Lorena, Lucas, eles são os representantes da turma, tá? E aí tem como você mandar no chat em particular, se você não quiser divulgar seu WhatsApp para todos que estão online, você pode mandar em particular. Ó, já mandou aí para geral. Então, pessoal, adiciona ele aí urgente no grupo de WhatsApp, porque quando acabar essa aula, se não der para entrar na mesma... Obrigada, Lorena. No mesmo link, a gente vai fazer essa tentativa hoje, porque antes, o que a gente estava fazendo? Eu mandava um outro link e vocês entravam na outra reunião. Agora a gente vai tentar entrar no mesmo link, tá? Para não ter esse negócio de ficar mudando de link toda hora. Se não der certo, aí eu já vou encaminhar o novo link para a Lorena, que já está pronto, já está engatilhado, tá? Para a gente finalizar a aula de hoje, que já está acabando, e eu faço a chamada. Para quem está chegando agora, eu estou fazendo a chamada online, ao vivo, tá, Vitor? Você tinha perguntado aí, você descobriu, né, que eu faço chamada online, pois é. E aí, quando eu chamar o seu nome, você não vai ligar o seu áudio, você vai escrever aí no chat presente, no momento que eu chamar o seu nome apenas, tá? Então eu falo, Pedro, aí ele escreve presente só na hora que eu falar o nome dele. Certo? Ótimo. Então vamos lá, terminando aqui. A gente estava falando da teoria. Não, quer saber? Eu já vou encerrar essa aula. Eu já vou encerrar para a gente entrar de novo no mesmo link, tá? Para não cair do nada. Combinado? Vou encerrar então. A hora que eu encerrar, vocês peçam para entrar no mesmo link.